Olá, dando continuidade um pouco então, e só reforçando, dando um exemplo aqui, tangibilizando um pouco melhor a história dos movimentos de carreira, né, vertical, horizontal, paralelo, em Y, eu queria contar um pouco como é que foi a minha trajetória. E dizer para vocês que não necessariamente a gente tem que fazer os movimentos sempre iguais, né? Eu posso ter feito um dia um movimento que foi vertical, né? Que me faz uma promoção para cima, ou eu posso fazer algum movimento lateral. Então, acho que as coisas se misturam ao longo da carreira, né? Eu comecei minha carreira como estagiária em trade marketing. E na verdade ali é muito mais por alocação de perfil, que eu na época não sabia nem o que era trade marketing. E eu fiquei em trade mais ou menos 7, 8 anos. E aí eu fui convidada para mover para marketing. Num primeiro momento, essa mudança, ela me assustava um pouco, porque eu pensava assim, eu sou uma pessoa extremamente pragmática, né? Então, o trade, você tá com um problema lá de preço, você vai lá, diminui o preço, e aí você já vê aquilo lá refletido na ponta, e o preço, né, você começa a gerar mais demanda, porque seu preço está mais competitivo, e é uma coisa muito tangível. E eu pensava em marketing muito naquela história, muito meio esquisita, né? De, porque personalidade da marca, porque o que que essa marca se dispõe a, e eu achava isso tudo muito etéreo, né? Então eu tinha um pouco de receio de fazer o movimento para marketing, mas eu topei lá o desafio, era uma movimentação lateral na época, né? Mas eu resolvi experimentar, e quando eu cheguei em marketing, foi ali uma quebra de paradigma bastante importante para mim. Porque sim, tem toda essa história, né, da marca, de como você constrói a marca, mas tem toda a história da estratégia, tem toda a história da inovação, tem toda a história da comunicação, né, de lançamento de projeto, e é incrível o quanto você consegue ampliar repertório. Então, eu fui me desenvolvendo ali em marketing, fiquei em marketing mais ou menos esse mesmo tempo que eu tinha ficado em trade, então ali de 7 a 8 anos mais ou menos, até que surgiu uma oportunidade para trabalhar só com inovação, né, que foi uma das áreas de marketing que eu mais gostei de trabalhar, que eram projetos de inovação, como é que você construía business case para mostrar que faria sentido, né, atuar, fazer aquele lançamento acontecer. E aí eu comecei a ser líder de projeto de inovação, né, era também uma movimentação lateral, não era uma movimentação de promoção, mas era como é que você olhava para esse processo de inovação end-to-end, que a gente chama, né, que é do começo ao fim. Então, ampliando muito o repertório, né, desde pesquisa com o consumidor, como você escreve um conceito, como você testa esse conceito, depois como você constrói um business case para entender se essa inovação faz sentido, quem que é o seu target, e toda essa definição, toda essa evolução até o desenvolvimento do produto, o produto pronto para vender, o produto sendo vendido e o post-launch, né? Que a inovação só termina aí depois de um ano que você faz o lançamento do projeto para entender se fez sentido aquilo que você tinha desenhado ou não. E aí fiquei então na área de inovação, também por mais esse período, por mais ou menos 6, 7 anos. E aí eu fui convidada a participar de um projeto de aquisição. E esse é uma coisa que não tem nem nada a ver, né, com os movimentos entre áreas. É projeto, né? Você sair para um projeto que tem começo, meio e fim. Fui super reticente no começo e foi maravilhoso. Foi um projeto maravilhoso que me abriu um monte de porta, que me fez aprender um monte de coisa nova, que me fez conhecer um monte de gente na empresa. Então, fiz outra movimentação lateral, mas que só foi lá me ampliando o repertório, né? Então, nessa época já estava com trade marketing, com inovação, com projetos de aquisição, e aí quando veio a primeira oportunidade para assumir como head de um negócio, é muito maravilhoso você conseguir entender como essas mudanças de carreira, muitas vezes laterais, elas te fazem um profissional muito mais completo, porque quando a gente pensa, né, na linha de frente, a gente está falando de toda a parte da estratégia, né, marketing, né, de toda essa construção do longo prazo, dos 3 anos, né, para onde o negócio vai, qual é o propósito, onde você quer chegar, também da inovação, né, que é todo o futuro, e mais do que isso, a execução no atual, que é toda a parte de comercial, né, e trade está dentro da parte comercial. Então, eu acho que essas andanças, né, esses movimentos de carreira, sejam eles laterais ou que nem tiveram, né, às vezes, muitas vezes nem com um aumento de salário, mas como eles ampliam o repertório.
Então, acho que aqui a reflexão maior é que não necessariamente para você ter uma carreira de sucesso, você está sempre crescendo para cima, né? Você está sempre assumindo posições maiores, que tem cargos maiores, que tem salários maiores, né? Mas como é importante que a gente se abra para novas oportunidades, para ampliação de repertório, né? Como você se torna um profissional mais completo, né? Quando você tem visões diferentes dentro de áreas diferentes, quando você chega numa posição de liderança maior, de head de negócio, isso te dá uma riqueza imensa, porque você sabe onde é que é o sapato do outro, né? Como é que é pisar com um sapato do outro, como é que é viver aquilo, você sabe o que funciona e o que não funciona. Então, acho que no final também a história de projetos, que apesar de eu ter sido muito reticente lá no começo em aceitar se aquilo fazia sentido ou não fazia sentido, às vezes são oportunidades que ali o seu end, né, o seu objetivo final, ou o seu cargo, né, aquele que você almeja, ele ainda está ali. Mas não necessariamente o caminho, ele é linear ou ele é único, né? Então, o quanto também a gente se abre, né, para aproveitar as oportunidades, para entender quando elas aparecem e que faz sentido você dar um desvio na rota, que não é um desvio, na verdade, né? Você só está ampliando. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer. Não necessariamente uma carreira de sucesso é uma carreira que move só no vertical, né? Ela pode ser sim movimentação paralela, ela pode ser movimentação horizontal, ela pode ser em Y, a gente tem várias oportunidades aqui, né? O importante, eu acho que a maior medida é que você sempre se pergunte o quanto eu estou contribuindo aqui nessa posição que eu estou e o quanto eu estou aprendendo, né? A melhor fórmula é quando você tem mais ou menos aí uns 50-50, né? Eu contribuo, eu entendo, eu enxergo a minha contribuição, porque eu trago meu expertise aqui de uma maneira que faz sentido, mas eu também recebo um monte de coisa em troca como aprendizado que eu não sabia. Essa, para mim, é a melhor medida, que é quando você está aí no 50-50 e você está aprendendo e está ensinando. Obrigada.